ser abençoado através da palavra que Deus colocou no coração dele? Amém? Estenda a sua mão para cá então. Amado Deus, te louvamos, ó Deus, pelo teu servo, ó Deus, pela disposição, pela disponibilidade, ó Deus, do teu servo de estar aqui ministrando nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que tu fale, meu Deus, aos corações de cada um de nós aqui de uma maneira muito especial, e usa o teu servo, vaso do Senhor, nesta manhã, ó Deus, aqui para estar falando, direcionando cada um de nós aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pastor Jeff. Beleza? Isso mesmo. O que acontece? Você trabalha com jovens, com adolescentes, você acaba falando mais gíria do que, saca, né? Você vai falando as coisas que muitos adultos ficam te olhando. Se eu falo uma gíria e você não entende, é só levantar a sua mão, vou tentar explicar o que é. A gente veio para o Brasil em 1997. Já faz uns quase 14 anos que estamos aqui e todo o nosso tempo tem sido com a geração de jovens adolescentes. Então, aprendi a falar português na marra com os jovens. Num sentido é legal, num sentido não é tão legal, porque às vezes você aprende gírias que não, vamos dizer, não rola tão bem no púlpito. Daí, isso você só sabe quando está diante dos pais e você solta uma e todo mundo assim, credo, só que eu aprendi com seus filhos, então, vai culpar quem? Eu sou Jeff, eu sou pai de 4 filhos, marido de uma só esposa, ainda bem, e a gente realmente tem dedicado nossas vidas à geração de jovens adolescentes. E uma coisa que nós oramos muito sobre, falamos muito sobre a família em geral, porque eu tenho visto, não sei se vocês têm percebido, mas a estrutura da família hoje em dia está quase falecida. A coisa não existe mais como que era. Se a gente volta 1, 2 gerações, era muito diferente. Hoje os pais, homens, quase não ligam com seus filhos. As mães estão seguindo carreiras profissionais e estamos abandonando os nossos filhos em creches e com babás. Estamos desfrutando os erros de nós como pais, como adultos. Então eu vou abordar algo que eu creio que é coisa que está mais destruindo essa geração de jovens e adolescentes. E só para você saber, eu falo na lata. Nasci nos Estados Unidos, eu não aprendi ainda como fazer volta. Eu vou reto e beleza? Quantos de vocês deixam seus filhos tomar drogas? Não. Ninguém deixa seu filho fumar maconha de vez em quando? E bebe? Deixa beber? Não. Quem deixa seu filho dirigir com alguém que bebe? Que isso? Não. Mas por quê? Porque nós como pais temos uma obrigação de proteger os nossos filhos, não é? E nós sabemos do perigo de drogas, nós sabemos do perigo da bebida, nós sabemos do perigo de andar com alguém bêbado, e nós fazemos questão de colocar regras em nossas casas, de colocar parâmetros para eles não se machucar. Só que existe uma área que o diabo sutilmente tem entrado na igreja hoje em dia e está destruindo nossos filhos e nós não estamos percebendo. Isso nós chamamos de namoro. Namoro cristão, namoro santo. Já ouviu falar namoro santo? Eu te falo uma coisa, se seu namoro é santo, meu cocô é limpo e sem cheiro. Tá ligado? E todo mundo que já namorou já sabe disso. A gente vai abordar tudo na lata hoje, para deixar tudo bem entendido, bem claro. Hoje em dia, as estatísticas nos mostram 52% dos jovens dentro da igreja hoje em dia estão perdendo a sua virgindade dentro da igreja.
dentro do tal namoro santo. 26% deles ainda estão ativos dentro da igreja, dentro do tal namoro santo, de quais nós, como pais, estamos liberando eles. Nós, como pastores, estamos abençoando eles. O que é isso? O que é isso? 14 anos, a idade média para um jovem rapaz perder sua virgindade dentro da igreja. Uma moça, 16 anos. Ô louco! Alguém já viu uma jovem se engravidar dentro da igreja? E será que ninguém para perguntar: será que o problema não estava nela, mas está em algo que nós estamos liberando eles a fazerem? Eu sou que estou 200% contra namoro. Porque eu tenho visto o estrago que o namoro tem feito na geração anterior dos jovens que não estão mais na igreja. Começaram a namorar, e dizem que 74% dos jovens criados na igreja saem entre 18 e 22 anos de idade e não voltam mais. Alguém já viu isso? Cara, falta uma geração na igreja hoje em dia. Cadê os caras de 25, 26 anos, 24, 23, 22? Não estão aqui. Estão lá no mundo. E muitas vezes nós somos culpados porque nós deixamos eles desfrutar algo fora do lugar. Quem já namorou aqui? Quem já namorou antes de casar? Todos? Posso perguntar algo para vocês bem na lata? Quem namorou sem pecar? Se não beijou, não passou mão, nada? Não pensou em nada, não foi em casa se masturbar para se aliviar do que rolou antes para te esquentar? Cara, será que nós como pais somos tão burros? Tão burro mesmo? De pensar que o moleque levando a nossa filha para sair não está passando mão nela como nós fizemos com nossas esposas? Não seja idiota evangélico. Os nossos filhos têm os mesmos hormônios que nós tínhamos. O que rolou no nosso namoro, rola no namoro de hoje, dentro da igreja. Não se engane. Para de fechar seus olhos e finge cego. Porque assim nós estamos perdendo os nossos filhos, as nossas famílias e os nossos jovens da igreja hoje em dia. As pessoas falam: não, mas tem que namorar. Como eu vou casar sem namorar? Não é? Ô louco. Você tem que namorar para conhecer alguém, não é? Não. Ninguém conhece ninguém namorando. Namoro é o lugar aonde mais rola engano. A pessoa finge de ser algo que não é para conquistar o outro. Alguém percebeu isso quando você casou? A pessoa mudou. Não mudou. Nós no namoro somos como vendedores de carros usados. Mostra tudo que é bom, esconde os defeitos. Só depois você tenta levar o carro lá para tua casa, você vê que não tem roda. O carro não mudou. Eu falo com os jovens, é fácil de saber quem é solteiro e quem é casado, pela maneira de andar. Os homens casados andam meio solto. Os homens jovens andam meio preso. Por quê? Tem uma regra não escrita no namoro para um rapaz: não pedar. Que feia. Você está com a moça, curtindo o momento com ela, e aquele cheiro enche o carro. Ninguém quer casar com um porco. Daí os homens solteiros namorando vivem de dor de barriga. Só que acontece quando o cara casa,
Não tem por que mais segurar a onda. E que espanto para as mulheres. Ela ouviu a porta abrir, o marido está chegando do trabalho, o coração começa a apertar e bater um pouco mais rápido. Ela vai na direção da porta para abraçar ele e de repente ela ouça um som estranho. E ela meio trava. Será que o meu marido pisa num sapo? E parece que o pum está ligado com o sapato, porque cada passo é mais um. E as mulheres reclamam, falam, cara, quando eu namorei com ele, ele nunca peidou na minha frente, mas ele se tornou uma fonte de gás natural depois de casar. Engano, tu pega uma coisa mais leve, mas a gente sabe que a gente descobre coisas depois e fala, que isso? E as mulheres não são isentas também. Tem um negócio que os homens só aprendem depois de casar, que existe um demônio que vai visitar a tua casa todo mês, chamado de TPM. Um dia você acorda e fala para sua esposa, oh, meu amado, minha amada, e ela vira para você, yeah! Que isso? TPM. E aquele demônio só sai da sua casa depois de uma semana de jejum e oração. Eu fico espantado de ver quantas moças eu não sei como eles conseguem segurar aquele demônio. Fica para trás. Oh, meu bem, fica para trás. E depois casar, por que segurar? Quantos de nós temos ouvido pessoas falar, ele mudou, ela é diferente, ele é diferente. Engano, ninguém se conhece no namoro. Conhece o corpo do outro, bem provável. Mas além disso, de quem a pessoa é, a gente não conhece. Então por que casar, ou por que namorar? A razão de conhecer é furada. Por que namorar? Tem um cara uma vez na igreja, tecladista, segurando onda anos, não namorou com ninguém. Ficou meio perturbado com Deus por não mandar a esposa dele. E daí um dia ele fala, Deus, hoje é o dia. Cansei de esperar. Então hoje vai mostrar para mim quem é minha esposa. Alguém já fez isso aqui? Você fecha seus olhos e Deus me mostra quem é. Alô? Não? Claro. E você sempre fica decorando. Onde está aquela pessoa que eu quero? Onde está ela, Deus? Me fala. Ela sabia. O cara num teclado, tocando. Fala, Deus, quando eu abrir os meus olhos, a primeira mulher que eu vejo vai ser ela. Vou contar para 3. 1, 2, 3. Quando eu abri os olhos, era um homem. Deus, para com a brincadeira, estou falando sério. Não, mas cara, não é assim. As pessoas, não, tem que namorar. Não tem que ir, fecha o olho, abre. Não é. Deus nos revela quem é. E não é uma coisa mística também. Não vai nessa de flutuando, uma profetada de vai ser tal de tal. Eu já recebi profetizas ou profetadas de com quem eu casar. Eu já sou casado. Eu não sou mormon, então rala. Você sabe que os mormons têm mais do que uma esposa? Agora sabe. Que isso? Mas como casar sem namorar? Amizade. Amizade. Na amizade, todo mundo tem a liberdade de ser quem é. Você não tem que fingir com seus amigos. Você não tem que ficar calado quando deve falar com seus amigos. No namoro, você tem que medir suas palavras. Tem que medir as suas ações, suas reações. É falso. É falso. Quando você tem um amigo chato, você fala que ele é chato? Pô, o cara tá chato, bicho. Qual é a tua?
Quando é namorado, ninguém fala assim, porque tu é chato, agora você é solteiro. A amizade é a maneira de Deus de conhecer alguém do sexo oposto depois você tem anos suficiente a casar. Esse namoro de 9 e 10 anos é a coisa mais estúpida que eu já vi na minha vida. E pior que eu já vi crentes. Meu filho tem um namoradinho. Você é muito besta. Estão dando beijinhos. Que lindo. Vão transar também. Será que a gente é tão cego? Quem aqui já namorou, sabe bem do que estou falando e você vai ficar ofendido ainda hoje. Porque Deus vai, talvez te coloque num lugar e cobrar teu pecado que você tem ignorado, esquecido. Nós pecamos antes de casar. Nós liberamos nossos filhos hoje em dia a pecarem antes de casar. A gente vê, quando você tem uma amizade, daí você entra no namoro. Quando a parte física começa, a amizade para. Quem lembra quando você conheceu o outro com quem está casado? Era bacana no início, piada, brincando, saindo junto. Quando começou os primeiros beijos, a primeira coisa de parar era a conversa. É difícil conversar com a língua do outro na sua boca. Alguém já percebeu isso? Que cada vez depois não rolava mais conversa. Era mais amassas, mais abraços, mais beijos. Parece que a amizade foi deixada, e foi mesmo. E tudo virou algo sexual dentro da igreja. Nós temos que zelar para proteger a amizade dos nossos filhos com pessoas do sexo oposto, não liberando pecado. Tudo começa com um beijo. Talvez vocês vão aprender algumas coisas aqui hoje, sei lá. O beijo. Quem já beijou? Quem gosta de beijar? Quem gosta de homens? Quem gosta de beijar mais do que a sua esposa? É ruim. Quer beijar a noite inteira. Ela fala, amor, meus lábios estão cansados já. Então, se eu ficar aí, eu faço tudo. Não tem jeito. Beijo antes de casar. Deixa eu perguntar. É um ato, beleza? Fica ligado com os artigos. É um ato sexual, sim ou não? Eu tenho ensinado essas paradas de abstinência nas escolas seculares, públicas. E os jovens no mundo afirmam que é um ato sexual. Os jovens na igreja querem defender o beijo, que não é. Por que será? Os médicos seculares, nem crentes, fizeram estudos sobre o beijo. E desses estudos descobriram 85% da sua sensibilidade sexual está na sua boca. É muita coisa. É difícil beijar e acha que só está atingindo aquele outro 15%. O coração bate até 70 vezes mais por minuto. Já sentiu? Querido, começa a suar, você esquece de respirar, está beijando, já vai, dá um tempo, você quase desmaiar. Que o coração vai. E o coração, dizem que o coração bomba até 1 litro mais por minuto. E quem é homem, eu nem vou te perguntar onde que vai esse sangue. Que é isso? A realidade, meus amigos. Algo que nós, como igreja, temos que abordar. Nós temos ficado calados tempo demais em relação a esses assuntos. Estamos perdendo nossos filhos. E uma geração, porque nós somos covardes a encarar a verdade. E falar na lata. Fala numa linguagem que eles entendem. Tem cada criança, cada jovem que o pai fala com alguma coisa de sexo e vem falar comigo, eu não entendi nada que ele falou.
Porque ele vai falar de uma maneira mais, sei lá, oficial. O Almeida corrigido com o filho. Só eles não entendem. E também a gente não entenda muitas vezes. Deixa eu falar para você. Se o beijo, nem se é, o beijo é um ato sexual. Inegável, todo mundo sabe. Ninguém beija e sinta nada, não sinta nada, né? Então um sente algo. Deus nos fez assim, Deus fez o beijo assim. É lindo. É um ato sexual, mas deixa eu perguntar. Qual ato sexual Deus fez para a gente curtir fora do casamento? Nenhum. Existe uma palavra chamada de fornicação. Sabe o que é fornicação? Qualquer ato sexual fora do casamento. Em outras palavras, o beijo fora do casamento é pecado. Que isso? Vai falar, não tem ninguém lá no teu coração falando isso. Que isso? Vai falar que eu pequei, pecou. Se beijou, pecou. Se beijou, pecou. Você é pecador. Beijador, pecador. Pecou. Pecou. Ah, que isso, cara? Amigo. Se duvidar, leva essa pergunta a Deus. Deus, os meus beijos antes de casar eram santos, ósculos santos nos seus olhos. Diante de um Deus santo, 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 eu te desafio de encarar Ele e defender seus beijos. Era pecado e nós sabemos. Nós sabemos, mas é difícil admitir. Por que tu acha que o pastor fala no fim de um casamento, agora você pode beijar? Alguém já parou? Por que ele fala agora? É coisa estúpida. Eles já estão beijando, pastor. E mais. Por que o pastor fala agora? Porque naquele momento, depois os votos estão trocados, as alianças estão trocadas, existe uma aliança de casamento diante de Deus. O pastor, como representante de Deus, libera sua vida sexual. Agora você pode. E tudo começa num beijo. Agora você pode desfrutar da sua vida sexual. Faz tudo sentido. É correto. Os meus filhos sabem disso. Cresceram nessa idade. Sabem, o beijo é bom demais. E para seu casamento, para seu marido, para sua esposa, depois casar. Os meus filhos já têm as suas próprias convicções hoje em dia, mas nós ensinamos isso para eles. Nós ensinamos deles de como querem andar com Deus Santo, de como andar de uma maneira que agrada a Deus, de como andar de uma maneira que não vai prejudicar o seu casamento um dia. E os meus filhos sabem também que quando vem na hora, Taylor está mais velho, Taylor tem 15 anos. Quando vem na hora de um rapaz quer curtir ela com uma ideia além de jogar bola, eu vou sentar com ele e ter uma conversa com ele. E eu vou ameaçar ele. Porque minha filha, bebê, boca virgem. Os meus filhos são bocas virgens. E nossa intenção é que eles se mantenham assim até casar, até a hora que o pai deles e o pastor deles, libera o beijo. Eu vou falar para esse moleque
de pensar 2 vezes antes dos lábios dele chegar perto dela. Porque se eu fico sabendo que ele beijou ou tentou beijar ela antes de eu liberar, eu vou dar um murro na boca dele. Eu vou, pode crer. Eu vou quebrar o cara. Eu vou. Você, que isso? Você é pastor? Antes de ser pastor, eu era pai. E continuo sendo pai. Eu sou um pai pitbull. Eu zelo pelas vidas dos meus filhos. Eu zelo pela santidade deles. E a santidade deles, enquanto estão na minha casa, é a minha responsabilidade. Eu não sou um pai frouxo que deixa meus filhos fazer o que quiser, porque eu não tenho coragem suficiente de encarar eles e dizer não. Não, meus filhos não vão namorar. Não vão. E se um cara tenta beijar, eu vou dar um murro tão bem dado na boca dele, que ele vai ser sem dente, chupando sopa pelos 6 meses. É louco, que isso? Violência. Oh, meu frouxo, se liga. Ninguém deixa ninguém da sua casa e roubar a sua casa. Ninguém entra e rouba a minha filha também. E se por acaso, talvez é uma coisa boa de dar um murro, de quebrar um cara, sabe, eu tenho uma certa intimidade com Deus. Eu vou chegar no meu quarto, eu vou ajoelhar, pedir perdão dele e fique de boa com Deus. E o menino sai sem dente. A galera da vizinhança já sabe disso. Eles têm medo, às vezes, dos rapazes em nossa casa para jogar ping-pong. Teu pai está em casa? Aonde estão os pais pitbulls? Os homens de verdade? Porque, sabe, nossos filhos não são produtos de uma prateleira no supermercado, um melão que você pode ir lá amassar e ver se quer comprar depois. E assim namoro é. Tem cada rapaz, cada moça apertando os melões dos seus filhos, sem compromisso de comprar. Não é para ser feito com os nossos, e não é para nós fazer com os outros. Assim nós protegemos uma geração. Como seria uma geração que casa sem pecar? A gente não sabe. Porque nós pecamos antes de casar. E desfrutamos, colhemos o fruto do nosso pecado. Eu fico imaginando como seria uma geração santa na igreja. Uma geração que paga o preço da santidade com pais ao lado, zelando pela santidade de Deus. Como seria o futuro desta igreja se a próxima geração todos casem sem pecar antes de casar? Oh, meu, como seriam as famílias? De falar uma coisa, seria muito diferente que a gente vive hoje em dia. Não é uma regra, tá bom? Não estou deixando regras. As pessoas às vezes querem fazer regra de tudo. Agora está proibido namorar. Não, não é. Está proibido beijar. Não é. Não deve. Pensa bem. Não tem como proibir as coisas. Mas tem como pensar o que é o melhor. O que é, não, mas tem as pessoas que até garanto. Se eu não falo isso, alguém vai me pegar depois. Meio lindo. Não está na Bíblia. Oh, não está, não. Não, a Bíblia não fala nada de beijo. Sabe uma coisa? A Bíblia não fala nada de maconha também. Oh, se a Bíblia não fala, podemos fazer? Uhul! E tudo vem doidão no culto, né? Beijando, porque a Bíblia não fala. Meu amigo, estamos falando de princípios de santidade. Estamos falando de princípios. Tem muitas coisas hoje em dia que não está na Bíblia. E a gente não defende com argumento que não está na Bíblia. É um princípio, não uma regra. Uma dica boa.
Quem já beijou antes de casar? Vamos falar com os casais rápido, só para a gente se ligar. Quem beijou antes de casar? Casais. Quem só beijou? Ih, tá feio parado, né? Que isso? Ele está profanando o nosso púlpito. Vai tomar banho. Jesus falava coisas bem na lata. Paulo falava na lata. João Batista falava na lata. Hoje em dia, a gente enche nossos púlpitos com frouxos que não falam nada com nada, para não ofender as freguesas. Você sabe quando você passa a mão na sua esposa estava pecando? Você sabe quando você estava se masturbando uma outra estava pecando? Nem vou perguntar, quem não casou virgem aqui na igreja? Você era crente. Você sabe que a Assembleia tem uma fama? Que as moças não transam, mas liberam o traseiro? Não estou falando sério, não estou querendo tirar onda. É uma fama, eu aprendi lá em Imperatriz Maranhão disso. Caraca, que é isso? Vamos embora já? Assim que o cristianismo é hoje em dia. Não vou criticar eles, julgar eles. Porque nós temos medo da verdade. Nós não temos se estamos vivendo na verdade. Eu amo a noiva de Cristo. Eu amo Ele. Não tem como me calar enquanto eu vejo ela traindo Ele. Eu não falo porque eu quero ser um cara estúpido, chato, banal. Eu falo porque tem coisas que ninguém fala e nós temos que ouvir. Eu falo assim sobre namoro para que nós, como pais, podem se ligar e sabem que os nossos filhos estão no mesmo lugar. Mas nós não temos obrigação de deixar eles cair onde nós caímos. Pessoas dizem, não, mas eu estou querendo mostrar confiança. Meu amigo, eu não confio em nenhum jovem, adolescente, rapaz e moça estejam sozinhos num quarto. Eu não quero saber quem é teu filho. Eu não confio. Eu não confio no meu filho de dirigir meu carro. Tem 11 anos de idade. Ele sabe como sentar atrás do volante. Mas eu jamais vou ligar o carro para ele. Ele não está preparado. Ele não sabe do perigo de sair na rua com o carro. O perigo que ele seria para os outros e para ele mesmo. E namoro é a mesma coisa. Os nossos filhos não entendem as consequências se dá errado. Eles não entendem o perigo, eles não entendem como que é de ter um coração rachado. Cara, os casamentos hoje em dia estão sofrendo por tantas pessoas entram em casamento com cicatrizes de relacionamentos que deram errados, de ser abusado. Sabe que o maior número de estupros acontece no namoro? Estupro não é algo que rola no mundo com alguém desconhecido na rua que te puxa pelo mato. Geralmente rola no namoro, com um rapaz que força a barra. Eu te pergunto, como será o casamento dessa moça que foi estuprada pelo namorado uma vez ou outras? Será que a vida dela com o marido vai ser legal?
Que estrago. A gente sabe, quem beija, passa a mão. Quem passa a mão, se masturba ou transa na igreja. Daí a gente tem que pensar muito sobre o beijo. 1 Tessalonicenses 4:8. Em 4 fala uma parada de se manter em santidade, um texto inteiro. Que ninguém ofende seu irmão nessas coisas. E no fim Deus fala, pois Deus é vingador. E essa carta está escrita para a igreja. Deus é vingador. Por quê? Porque Deus é Pai. Tem um pai aqui que não ia pirar se você entra na sua casa e vê um cara acima da sua filha? Oh, eu ia pirar. Sabe quando as coisas estão rolando no namoro? Tem um Deus que veja tudo. É um pai. Ele é vingador. Sabe, eu fico pensando, como o pai, eu saco a parada, eu fico pensando, Deus vendo um cara forçando a barra com uma moça. E o coração dele deve apertar. Ela é minha filha. Sabe, nós como maridos não pensávamos nisso. Que nós estávamos abusando a filha de Deus. Ela é a minha filha. Por isso ele é vingador. Deus não acha bonitinho. A única coisa nós temos que ensinar isso para os filhos. A única coisa que você não pode conseguir de volta, se perder, é a sua virgindade. A coisa de mais valor que nós temos naturalmente é isso. Você tem uma só. Tem um movimento hoje em dia de segunda virgindade, é estúpido. Isso não nem faz sentido. Se você já perdeu, já perdeu. Se já entrou na casa, não tem como entrar na casa a primeira vez, a segunda vez. Eu lembro. Sabe, eu não casei virgem, beleza? Uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida é isso. Eu lembro a conversa bem antes da lua de mel com minha esposa. E é duro de olhar para a sua esposa, para seu marido e falar, eu já me dei para outro. Sabe por quê? Porque o casamento, lua de mel, é a maior festa que você vai celebrar nesta vida. E você chega lá sem seu presente. A sua virgindade não é sua a dar para quem quiser. A sua virgindade pertence ao seu marido ou à sua esposa. E quando a gente casa não virgem, nós demos algo que nem era nosso. E tem consequências. Tem. Quem não casou virgem sabe muito bem que os acontecimentos a gente não esquece. Ninguém esquece namorados velhos, transando com outros. A gente não esquece, a gente não nos dá uma mente branca quando nós casamos. E assim nós entramos em nossos casamentos com lembranças de outros. Não era para ser assim. Não é para ser assim. Se nós erramos, nós não somos obrigados a deixar os nossos filhos erram também. Eu lembro uma vez, estava
nem lembro onde, uma conferência. Eu fui no Bob's, eu gosto de milkshake. Eu fui comprar um milkshake de ovo maltine. Eu fico pensando, se essa moça entrega um milkshake de metade, eu vou querer saber o que dá o resto, né? Pô, eu comprei 500, tem 250 aqui. É a mesma coisa quando a gente casa. A pessoa espera o copo cheio. O que nós damos não tem como repor. Já foi. Eu nunca ouvi alguém casado falando: eu devia ter pegado mais pessoas antes de casar. Mas quantas pessoas se arrependem? Como eu gostaria de voltar e desfazer tudo. Cara, eu gostaria que, se fosse meu primeiro beijo com minha esposa, ela é tão preciosa. Ela merece. Minha esposa mereceu uma Ferrari e eu entreguei um Gol. E não era legal. Temos que abordar essa parada com nossos filhos. Namoro. Explica, filho, você não vai namorar. Deixa eu me explicar por quê. Não sei se vocês têm costume de conversar com seus filhos os assuntos bem cabeludos. Tem que falar. O mundo está falando demais. Quantos de nós temos filhos adolescentes e nunca temos conversado com eles sobre masturbação? Deixa eu te dar um real. Todo homem aqui já lidou com masturbação. Sem exceção. Ou, se Jesus está aqui, pode se apresentar. As estatísticas dizem que 90% dos jovens hoje em dia estão lidando com problema com masturbação. 90% assuma. Eu te digo que 10% estão mentindo. Nosso Brasil é tão sexual, tão sensual, é bravo para os nossos filhos. Temos que conversar com eles. Sim, não? Sim? Cara, a parte de que idade que eles têm noção? É uma boa pergunta. Hoje em dia está ficando cada vez menos. Eu tenho um cara que está na nossa igreja. O filho dele chegou em casa um dia, 6 anos de idade, numa escolinha cristã, e falou para ele que aprendeu como que é sexo oral. Ele não entendeu, obviamente, mas já foi exposto à parada. Nós temos coisas que a gente deixa rolar nas nossas televisões que eles estão vendo. Alô? Quer estragar a sua família? Tem uma televisão em casa. Garanto. Quem é sábio, desliga o bicho lá, que sabe do perigo. Ele desfruta da família, ele conversa com a família dele. Mas eu acho, a parte de uns 10 anos hoje em dia, a criança já sabe, já estão ficando nas escolas. Se 14 anos já estão perdendo a virgindade dentro da igreja, estão ouvindo muito mais cedo. E tem maneiras de falar, tem um jeito de conversar, de abordar. Caraca, todo mundo almoça cedo aqui, né? Tu está saindo 11 horas? É? Ah, beleza. Tá limpo. Uhum. Sim. 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 Eu estou falando aqui, o filho dela na escola, 11 anos, tem celular, e no recreio estão assistindo filmes pornô no celular. Cara, nós como igreja temos que se acordar o perigo e lutar. Nós estamos perdendo nossos filhos e muitas vezes não percebem ou não param o suficiente para ver. O mundo não tem pena dos nossos filhos. O diabo não vai tratar seu filho com cuidado.
Nós, como pais, temos que entender a guerra em que estamos e toma postura. Toma posições para brigar, para lutar, para defender. Senão nós vamos perder eles. E não somente para o namoro, mas para Jesus. Se 3 em 4 já estão saindo, cara, vamos se ligar. Vamos começar a buscar Deus, chorar, zelar, conversar com nossos filhos. O preço é caro. O preço é caro. O que você semear, você vai colher. Gálatas 6:7, todo mundo sabe. Pergunto aos jovens sempre: quantos de vocês querem ter um casamento igual dos seus pais? Sabe quantos querem? Nenhum. É raro que eu veja um jovem que fala: quero igual meus pais. Sabe por quê? Eu sei, os casamentos na igreja, muitos são difíceis. Tem casais aqui hoje que têm passado por pensamentos de separar, de deixar o outro, que têm passado o tempo de outras dificuldades. Vocês brigam nas suas casas, vocês casais discutem sempre, seus filhos te vejam discutindo, sente o clima chato entre o pai e mãe. Coisas normais na igreja. Sabe qual é o problema da igreja hoje em dia? Um dos maiores. A gente vive de máscara. Aqui entre nós é tudo a paz, tudo é bênção, alegria, aleluia, Deus é fiel. Mas em casa é outra história. Alguém aqui faz isso? Você é mais feliz aqui entre os irmãos do que em casa? Quem já viu que existe um milagre? Eu não sei como Deus faz, mas tem uma parada milagrosa na porta da igreja. E dá para perceber quem está vindo com alguém. Tem cada casal que briga até a porta da igreja. Alguém já passou por isso? Uma coisa eu tenho percebido na minha própria vida: se eu vou discutir com minha esposa, é sempre domingo antes do culto. É louco, né? Que isso? Tem 6 dias a mais na semana para discutir. Por que sempre é domingo ainda para culto? E você chega na porta, no carro, tudo bicudo, chega na porta, a paz do Senhor, aleluia. Não é falso. Eu te pergunto, por que sabe, 34% dos casais evangélicos hoje em dia estão acabando em divórcio? 1 em 3. Isto é um número muito grande. 1 em 3. E isso não conta casais separados com casamentos ruins. Esse é só quem chega ao fim de se divorciar. 1 em 3. Você pergunta, mas por quê? Por quê? Colheita. Nós semeamos pecado em nossos relacionamentos antes de casar, e a colheita veio depois. E muitos não aguentam a colheita. Tem cada casal jovem que vem, conversa com a gente, 1 ano, 2 anos casado, querendo chutar balde. Primeira pergunta sempre que eu faço: vocês fizeram coisas sexuais antes de casar? Fizemos. Então, meu amigo, aguenta a colheita. Não, mas somos filhos de Deus. E aí? Se você pecar, tem consequências. É bíblico. Deus não libera você para ser filho de Deus. Não, você é filho de Deus, pode fazer o que quiser. Quantos casais evangélicos passam por um tempo de frieza no casamento? Entendeu? A esposa não quer nada com o marido. Aconteceu comigo. Deixa eu contar uma história rapidamente. Eu não namorei com minha esposa para casar com ela. Sou o cara mais santo no lugar. É ruim. Eu não namorei. Eu fiz amizade com ela, tudo correto, por 1 ano e meio. Eu vi nela tudo que eu queria numa esposa.
As atitudes, os sonhos, os desejos da vida dela era tudo que eu queria. E um dia eu cheguei lá e falei: Alissa, escuta, eu quero casar contigo. Sempre na lata. Ela falou: que? Que a gente é amigo só, não tinha nada de romance, nem nada, né? Como? Eu quero casar contigo. Ah, mas eu nunca pensei em você assim. Ah, que legal, né? Mas dá para pensar? Eu vou orar. Então, vai Deus, faça seu, né? Eu voltei. Uma semana depois, falei: e aí? Vai casar comigo? Eu vou. É óbvio. Não. Eu vou. E gente, quando noivamos, nós fizemos um voto de não beijar até o pastor libera. Essa daí já 21 anos atrás. Muito tempo. 20, 21 anos. E a gente começou assim. 1 mês, 2 meses. Só que um cara estúpido no relacionamento começou a olhar para a moça com olhos meio diferentes. Na verdade, não foi culpa minha, porque cada vez que eu olhei para ela, os lábios dela fez assim: eu te quero. É uma coisa dessa, né? Eu sou vítima, tá? Eu sou vítima da história. E eu cheguei lá e falei: posso te beijar? Ela falou: cai fora, cara. A gente não é casado, não. Ih, brava essa, né? Correto. Depois de 2 semanas eu arrisquei de novo. E por ver, eu fui machucado, viu? Quando me rejeitou, eu senti rejeitado. Falei: caraca, meu, nem me ama, menininho. E ela liberou a segunda vez. E ela mesma conta, foi uma das piores decisões da vida dela. Porque aquele selinho rapidamente se tornou selões. E onde tem beijo, tem mão passando. A gente só não transou. E sabe o mais louco da parada? Que a minha galera falava: pô, cara, você vai ser um pastor um dia. Por quê? Você casou sem transar. Pô, bicho, você é santa demais. E a gente não acha assim mesmo. A gente não se acha herói hoje em dia por casar sem transar, mas fazemos tudo. Que eu falo com a galera: a gente come tudo bolacho num pacote e só falta comer o pacote. E a gente acha legal. Não é. O que aconteceu? 1 ano, 1 ano e meio, casado, cheguei em casa um dia do trampo, fui abraçar a minha esposa. Ela deu uma daquelas, não sei, talvez eu sou o único, é claro, eu sou o único que já passou por isso estou na frente. Mas imagine se fosse você. E ela deu falei: qual é? Falei: por favor, não toque em mim. Como? Não toque em mim. Mas o que está rolando aqui? Falei: eu tenho uma raiva de você, um ódio. O que eu fiz? Ela falou: sabe quando nós estávamos noivados? Sei. Você sabia que eu não queria beijar? Sim. Você sabe que era errado diante de Deus de beijar? Sim. Você sabe que eu não queria que você fosse tocando em mim? Sim. Você forçou a barra comigo às vezes. Sim. Você me fez tocar em você. Você me violentou. Você me usou para seus prazeres e agora tenho ódio de você. Porque eu esperava que você fosse diferente. Você conhece Deus. Você se diz homem de Deus.
e você fosse igual a todo outro safado que eu já conheci na minha vida. Por favor, não toque em mim. E sabe o pior? Eu não tinha como me defender. Ela tinha razão. Eu violentei a minha esposa, como muitos de nós fizemos. Não estou falando de estuprar, coisa assim, mas passa a mão quando ela não quer, é uma violação para ela. Eu pedi perdão, a gente chorou, a gente orou. Demorou 4 meses para ela se sarar. Nós estávamos noivados somente por 4 meses. E 2 meses era limpo. Às vezes eu fiquei com raiva da situação. Poxa vida, já pedi perdão. Mas as feridas na minha esposa, ainda abertas e sangrando, foram culpas minhas. Eu não tinha como cobrar ela por não sarar tão rápido que eu queria. Com 10 anos casado, nosso casamento começou a ser como que podia ter sido no início. Demorou. Sabe que eu quebrei a confiança dela. Demorou eu ganhar a confiança de volta. Com 15 anos, minha esposa pediu separação. A gente já era pastor, anos. Missionários, ministério nacional. E ela quis separar de mim. Uma das razões é que ela não tinha mesmo me perdoado desde o nosso tempo de namoro. Sim. Então, tá bom, Simão? Ah, a filha de você, que legal. Vou te dizer uma coisa, não é fácil perdoar quando você se sente violentado, violado. Por isso, 1 em 3 casamentos na igreja hoje em dia estão acabando em divórcio. Nós semeamos pecado e colhemos o pecado. Essa é a minha história. Eu não sei da sua, mas eu sei uma coisa: nossos filhos não precisam repetir as nossas histórias. Nossos filhos não precisam ser mais uma estatística. Mas cabe a gente tomar postura. Não, filho, você não vai namorar. Não, filha, você não vai namorar. Deixa eu explicar para você o que e por quê. Deixa eu explicar para você a importância de guardar até o beijo para casamento. Deixe-me falar da minha vida. Sabe, muitas vezes nós como pais tentamos esconder os nossos erros. Eu não escondo nada, porque os meus erros são as maiores lições para os meus filhos. Não faz o que eu fiz. Pague caro demais. Eu peço perdão até hoje para minha esposa. Quase 20 anos casado, em junho, 20 anos casado. E tem vezes que eu chego perto dela e falo: amor, me perdoe, porque eu não te tratei como a princesa que você é. Me perdoe. Ela fala: amor, eu já te perdoo, já perdoei. Eu sei, mas ainda eu sinto mal. A pessoa que eu mais amo nesse mundo é a pessoa que eu tenho mais machucado. É a pessoa que mais leva feridas e cicatrizes das minhas mãos. Está errado. Mas meus filhos vão ser diferentes. Os casamentos dos meus filhos vão ser diferentes. Os casamentos dos meus netos vão ser diferentes. Porque essa maldição para comigo.
eu decido, como pai e líder, que para aqui. Eu pequei, pedi perdão, estou perdoado. Mas a maldição de pecar no namoro para aqui. Então, como casar? Amizade. Acompanhe seus filhos na amizade com alguém do sexo oposto quando tem a idade de casar. E nunca deixe eles sejam sozinhos. São coisas simples. Mas acompanha. Faz questão seu cunhado, o seu genro futuro é seu amigo. Conhece ele. Eu nunca, jamais vou entregar. Se um cara chega na minha casa pedindo a mão da minha filha, eu não conheço ele, eu vou mostrar a porta. Eu não te conheço, vou entregar nunca a minha filha a um cara que eu não conheço. Tá maluco? Se alguém chega na minha casa querendo emprestar meu carro, eu não empresto, não te conhece? Muito menos algo que tem infinitamente mais valor do que meu carro. Se não te conhece, tchau, rala. Se quer casar com minha filha, vem me conhecer. Depois que eu sei que você é um homem de verdade, um homem de Deus de verdade, a gente conversa. Porque tem muito em jogo aqui. Muito em jogo. Então, quero te encorajar mesmo. Se você é casado e pecou, talvez você nunca parou para pensar nisso. Seria um momento muito massa hoje de olhar para o outro e falar: me perdoe. Eu pequei contra você. Cara, é um bom começo de simplesmente assumir, falar e sentir livre, sentir perdoado. Daí você tem um novo caminho para começar. Não seja orgulhoso. Não vou falar nada, foi tantos anos atrás, todo mundo faz, né. O seu cavalo. Você quer um casamento abençoado? Pede perdão. Semeia santidade no seu casamento. Eu creio num Deus que restaura casamentos, porque meu foi restaurado. Minha esposa é minha melhor amiga faz 21 anos já. Continua sendo. E cada dia, cada ano mais, está melhorando. Como é bom. Mas podia ter sido melhor. Podia ter sido bom anos antes. Vamos fazer questão que os nossos filhos começam certo. Beleza? Não tenha medo de falar com eles. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de falar na lata. Deixe eles entenderem as coisas. E por quê? Eles não são tão burros que a gente pensa. As crianças entendem coisas bem cedo na vida hoje em dia. O que eu quero ver é uma igreja cheia de famílias saradas. Famílias abençoadas. Seus jovens falam com os jovens outros da igreja, mas todo mundo casando em santidade. Você sabendo que a moça da outra família também é limpa. O rapaz da outra família é limpo. E para abençoar eles a casarem, você já sabe que vai ser tão legal. Tão lindo. Amém. Deus, obrigado pela sua misericórdia, pela sua paciência conosco. Senhor, tenho feito tantas coisas errado na minha vida, no meu casamento, mas o Senhor não tem desistido de mim. Senhor, eu te agradeço pela mulher que você me deu, pela
paciência dela de esperar o moleque se tornar homem. Senhor, mais uma vez me perdoe, porque eu sabia e o que eu fazia era errado. Senhor, nos ajuda em nossos casamentos hoje de colocar o Senhor no primeiro lugar, de viver vidas que agradam o Senhor, de semear bênção em nossas vidas, de pedir perdão quando erramos. Senhor, eu peço, Senhor, pelos casamentos aqui hoje que estão passando por dificuldade, estão passando por dúvida, será que nós vamos conseguir? Pessoas que estão pensando em se separar ou estão separados. Senhor, peço que o Senhor entra nesses relacionamentos e faz, Senhor, seu milagre. Ajuda eles. Ajuda nós como pais de ser sábios, de ser zelosos pela santidade dos nossos filhos, de proteger os nossos filhos de qualquer coisa que pode machucar eles. Ensina-nos a dar entendimento aos nossos filhos, de entender dos porquês das nossas regras. Das vezes que a gente fala não, talvez não entendam, mas podem entender que falamos por amor. Se levanta, Senhor, a sua igreja cheia de famílias restauradas, saradas, abençoadas. Que o seu nome seja glorificado em nossos lares e em nossas igrejas, para a sua glória, Senhor. Amém. Amém? Vamos ficar de pé. Uma coisa deve ficar muito clara: